bom estar na presença do Senhor, muito bom se alegrar com a presença do Senhor, amém, queridos? Ainda por enquanto, querido, nós estamos dessa forma, mas eu creio que logo chegará ao fim, logo vai acabar tudo isso, e nós vamos voltar aí, congregar o Senhor, vamos voltar a estar na igreja, que esse é o grande propósito nosso, né, querido? Esteja orando mesmo para Deus colocar as mãos sobre a cidade, sobre Ribeirão Preto, sobre os governantes dessa cidade, para nós podermos voltar como igreja, né? Isso nós precisamos, faz falta. Eu não sei você, querido, mas eu sei o que eu estou passando, a falta de estar no culto com os irmãos. Isso faz muita falta para nós, amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, quero compartilhar uma palavra com o seu coração nessa noite. Quero que você deixe que o Espírito Santo revele ao seu coração, como ele tem revelado ao meu. Acredito que essa mensagem também, ele vai poder nos falar aos nossos corações, né? Porque nós precisamos andar mesmo segundo os padrões de Deus, amém, querido? Aí na sua casa agora, eu gostaria que você, com muita reverência, se colocasse de pé, começasse a orar ao Senhor. Nós vamos ministrar uma palavra, e quando nós vamos ouvir a palavra, é bom nós prepararmos o nosso coração, amém? Eu acredito que você adorou ao Senhor com a pastora, né? Você ouviu aí a ministração, e agora é hora de nós recebermos de Deus. Eu sempre costumo dizer que a adoração é aquilo que você entrega a Deus. Adoração é o que você entrega ao Senhor. A palavra é aquilo que Deus entrega a nós, amém? Então agora é a hora de nós ter uma reverência mesmo, de ouvir a palavra do Senhor. Então eu gostaria que você orasse aí na sua casa. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida dos meus irmãos agora diante da tua graça, diante do teu amor. Visite agora cada lar, cada vida, Deus. Visite, meu Pai amado, agora o coração dos meus irmãos. Pai amado, muitos deles precisam de um milagre nessa noite. Precisam, meu Pai amado, que o Senhor venha fortalecê-los, que o Senhor venha ajudá-los, ó Pai amado. E eu oro e intercedo pela vida de cada um deles agora, principalmente nesse momento da palavra, onde nós vamos ouvir, meu Pai, a Tua voz, onde nós vamos ouvir a direção do Teu Espírito para nós. Então, desde já eu repreendo todo o mal ao redor dessas casas, ó Pai, toda intervenção maligna, tudo aquilo que vem tentar roubar a mensagem dos Teus filhos, cai por terra em nome de Jesus. Pai amado, libera uma unção agora sobre nós, sobre esses lares, sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai, e os abençoe em nome de Jesus. E fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Amado, domingo passado, a última ministração que eu ministrei, porque quinta-feira não fui eu que ministrei, nós falamos da vida de Ló, né? Nós ali ministramos onde Ló se encontrou diante de uma escolha, né? De algo assim que ele precisava escolher algo, né? Ló ali estava diante de uma grande escolha, até porque houve ali uma contenda entre os pastores de Abrão, ainda era Abrão, e os pastores de Ló. E a terra diz que eles prosperaram muito, havia muitas ovelhas, e a terra não comportava, não havia pasto suficiente ali, né, para o pastoreio das suas ovelhas. Então começou a haver ali contenda, discórdia, e Deus ali, né, põe as mãos, e Ló ali está diante dessa escolha. Por quê? É justamente baseado nessa escolha de Gênesis 13:9, que fala assim: aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita; se você for para a direita, irei para a esquerda. Aqui é uma proposta de Abrão a Ló. Ló, nós somos parentes, não vamos brigar, não vamos entrar em contenda, a terra está aí. Você vai para um lado e eu vou para o outro, nós vamos aqui nos separar. E Ló, então, foi proposto para Ló ali, foi colocado para Ló ali uma proposta: ó, você tem que escolher.
Você tem o direito de escolha. Se você for para um lado, irei para o outro, né? E ali a gente aprendeu ali na mensagem passada, né? Essa escolha de Ló, como que ela revelou o coração de Ló, né? Então foi uma escolha baseada ali, aonde no egoísmo, no mundanismo e na incredulidade. Por quê, meu amado? Egoísmo, porque ele só pensou em si próprio, porque ele olhou aonde havia ali pasto, aonde havia ali o local para pastagem das suas ovelhas, e ele escolheu aquele local. Sequer ele, se preocupou com as ovelhas de Abraão, sequer, ele só se preocupou com as suas ovelhas, baseado no mundanismo. Por quê? Porque ele foi atraído para aquilo que os olhos viu as campinas de Sodoma, viu ali as campinas, o local das campinas de Sodoma, né? Então, ele se baseou. Temos um visitante hoje no culto, e ele veio aqui para receber Jesus, amém? E ele se baseou ali, olhando para as campinas, para aquilo que atraiu os seus olhos, e fazer essa escolha diante de Deus. Então o tema nessa noite é carnal e espiritual. A escolha é nossa. Continuação, a parte 2. Só que hoje eu vou ler em outro texto, tá? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em primeiro livro de Coríntios, capítulo 3. Abra a sua Bíblia agora, meu amado. Abra a Bíblia, que a Bíblia é importante você fazer a leitura da palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 3, do 1 ao 4. Amém? 1 Coríntios, capítulo 3, do 1 ao 4. Agora aqui, de novo, é uma outra ocasião. De novo, agora só que é um cenário diferente. Agora é o apóstolo Paulo ministrando aos irmãos de uma igreja. Então está ministrando. A Bíblia fala assim: irmãos, não lhe pude falar como espirituais, mas como carnais, como criança em Cristo. Dei-lhe leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo, e de fato vocês ainda não estão em condição, porque ainda são carnais. Porque visto que há invejas, divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundano? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundano? Amado, aqui a gente vê agora um cenário totalmente diferente. Aqui já é no Novo Testamento, e o apóstolo Paulo agora ministrando aos irmãos da igreja. Ele não está falando a ímpios, ele não está agora falando a pessoas que não conhecem Deus, pessoas que não têm relacionamento com Deus. Ele está se tratando agora, essa carta foi lida numa igreja. Ele enviou essa carta agora para a igreja, para ser lida na igreja, para agora ser tratado ali. Paulo, meu amado, nesse primeiro capítulo, 1, 2 e 3, Paulo vai tratar ali de uma divisão que havia entre os irmãos de Corinto, de uma contenda que havia entre eles. Eles estavam ali discutindo, né? Uns eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, né? Outros de Cristo. Então havia essa divisão entre eles dentro da igreja. Dentro da igreja ali, né? Uns andavam de uma forma, outros andavam de outra. E essa igreja é uma igreja, se você for ler a carta aqui, tudo aquilo que o apóstolo Paulo escreve tanto na primeira carta quanto na segunda carta, era uma igreja ali espiritual. Você vai ver aqui no capítulo 12, que o apóstolo Paulo vai falar dos dons do Espírito. Você vai ver aqui, meu amado, que o apóstolo Paulo ali vai falar para uma igreja edificada, uma igreja onde havia profetas, onde havia profetas, onde havia mestres, onde havia, meu amado, ali evangelista. Então era uma igreja ali, e o apóstolo Paulo, ele está chamando a atenção dessa igreja agora. Mas o que me chama a atenção é que ele está falando justamente a condição daqueles irmãos. Ele está falando, vocês ainda são carnais. O apóstolo Paulo está falando
pois ainda vocês são carnais. Ele está tratando para uma igreja, para as pessoas que estavam dentro da igreja, para as pessoas que adoravam a Deus, para as pessoas que levavam seus dízimos, para as pessoas que participavam de adoração, para as pessoas que pregavam a palavra. Ele está falando para essa igreja: vocês ainda são carnais. Vocês ainda se comportam ainda com atitude de pessoas carnais. Você está entendendo, querido? Eu gosto muito esse versículo 1 Coríntios 3,3, na Almeida Corrigida, fala assim, ó: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões. Não sois porventura carnais, ainda anda segundo os homens. Isso é uma tradução da Corrigida. Amém, querido? Então, o apóstolo Paulo, ele vem agora trazer o diagnóstico daquela igreja. Ele está tratando justamente ali uma igreja, onde era uma igreja espiritual, uma igreja que tinha dons, uma igreja que tinha manifestação, uma igreja que tinha cura, uma igreja problemática, sim. Mas o apóstolo Paulo aqui nos seus primeiros capítulos, ele está agora chamando a atenção desses irmãos: vocês são carnais. Querido, eu quero trazer aqui as características de uma pessoa carnal que está dentro da igreja. Eu quero mostrar para você aqui algumas características, alguns sinais de uma pessoa que ela é carnal, que ela não é espiritual. E nós precisamos nos preocupar, porque Deus é espírito, e convém que nós o adoramos em espírito e em verdade. Então nós precisamos entender, querido, que o diagnóstico de Paulo para essa igreja era uma igreja, meu amado, que faltava crescimento. Era uma igreja, meu amado, que tinha uma estrutura, mas não havia um crescimento na vida dos irmãos, na vida das suas famílias daquela igreja. E onde o apóstolo Paulo vem, meu amado, ali chamar a atenção de irmãos. E repito, ele não estava chamando a atenção de ímpios. Ele não estava falando para o mundo, ele estava falando para a igreja. Da mesma forma, se nós ligarmos ali, Ló não estava andando com um mundano. Ló não estava andando, meu amado, com alguém que não se relacionava com Deus. Ló estava andando com Abraão, considerado amigo de Deus. Então nós olhamos aqui, meu amado, a igreja de Corinto, o comportamento dos irmãos e o comportamento de Ló. As mesmas coisas. Você está entendendo, querido? E eu quero ver com você as características de um homem carnal. O homem carnal, meu amado, ele não faz nada com excelência. Ele não tem um devocional. Ele não faz um devocional. Ele não lê, ele não tem uma leitura com excelência. Ele faz tudo na correria. Ele não abre a Bíblia para buscar algo de Deus, para se alimentar com a palavra de Deus. Por quê, querido? Porque a característica de uma pessoa carnal é fazer as coisas de qualquer jeito. É de levar a vida espiritual de qualquer jeito. É de levar a sua vida espiritual de qualquer forma. É não se preocupar, meu amado, se Jesus vai voltar ou não. Não se preocupa com isso. Então, meu amado, a primeira característica é que uma pessoa carnal, ela não faz nada com excelência diante de Deus. As coisas para o Senhor é sempre o segundo plano. As coisas para Deus ficam sempre para depois. Então são características. Outro, meu amado, não termina o que começa. Retrocede facilmente com poucas coisas. Você vê, meu amado, uma pessoa que quando ela começa um estudo bíblico, ela não termina. De repente ela se encanta com louvor. Eu vou tocar violão. Eu vou tocar violão para o Senhor. Começa, aí vem as dificuldades, vem a dor nos dedos, vem o pagamento das aulas. Já param. Por quê, meu amado? Porque tudo que começa, ela não termina, ela retrocede. Qualquer coisa faz ela parar. Você está entendendo? Isso aqui é característica de uma pessoa carnal. Que é outra, meu amado? Fala mal dos irmãos, fala mal da igreja. Você está entendendo? Fala mal das pessoas. Você vê essas características de uma pessoa que ela é carnal desse modo. Você vai conversar, a pessoa está sempre falando mal de um irmão, sempre falando mal da igreja. Isso são características de pessoas
aqui são carnais. Quer ver outra, meu amado? Diminui o seu próprio valor. Sabe quando você fala, meu amado, faz isso. Eu? Não sou capaz não. Eu não dou conta não. Amado, é o mesmo Espírito que atua em mim, é o mesmo Espírito que atua em você. O mesmo Espírito que dá sabedoria a mim, é o mesmo Espírito que dá sabedoria a você. Mas a pessoa, quando ela tem característica de ser carnal, ela diminui o seu valor. Ela acha que ela não é capaz. Eu pregar? Não sou capaz. Eu ir cantar? Não dou conta não. Porque ela sempre vai se diminuir. Você está entendendo? Isso são características. Vive cansada e reclama de tudo. Chama para fazer um evangelismo. Está sempre reclamando. Estou sempre cansado. Você está entendendo? Quando é algo para o Senhor, está sempre, meu amado, inventando uma desculpa. São características de pessoas carnais. De pessoas, meu amado, aonde o apóstolo Paulo está tratando aqui, ó, com um grupo de irmãos. Aqui no meio de vocês tem invejoso, no meio de vocês, meu amado, tem pessoas mundanas, no meio de vocês, meu amado, tem pessoas que trazem divisão dentro da igreja. É o diagnóstico que o apóstolo Paulo está dando dessa igreja. E eu estou te dando aqui algumas características. Amém? Que é outra, meu amado, é imaturo. Ainda continua bebê, né, que acabou de nascer na fé. Está tanto tempo dentro da igreja, meu amado. Já faz tanto tempo que ouvindo palavra, sempre ouvindo pastores, e ouve um monte de mensagem, mas nunca muda. Nunca muda. Está sempre aí, meu amado, andando para trás na fé. Isso aqui é característica, é imaturo na fé cristã. Você está entendendo? Fica sempre num nível muito baixo. É aquela característica dos irmãos 6 horas. 6 horas por mim. Porque eu não oro. Não pode ver um irmão espiritual, já corre lá, irmão, ora por mim. Meu irmão, você tem vontade de orar. É o mesmo Espírito que atua, é o mesmo Espírito que habita na igreja, na minha vida e na sua vida. Mas eu estou te dando aqui característica de pessoas carnais. De pessoas que estão dentro da igreja, andando com o Senhor e são carnais, não buscaram um nível, não escolheram um nível de ser espirituais. Amém? Quer outro, meu amado? Tem pouco controle emocional, qualquer notícia fica abalada, qualquer coisa se abala. De repente, né? É que não estamos congregando, mas se está dentro da igreja, o irmão passa, não cumprimenta, em vez de ir lá se acertar com o irmão, não, fica magoadinho, picudinho, não vou mais na igreja, porque essa igreja não fala comigo, essa igreja não tem amor, fica pouco, amado, vai para uma igreja de amor, essa igreja de amor, ela tem que ter regras, ela tem disciplina, você está entendendo? Mas o carnal sempre é desse jeito, falta amor. Está faltando amor nos irmãos, mas não é, querido, é porque ele tem um controle, não tem controle na sua vida emocional, não suporta o ensino mais aprofundado na Bíblia, não suporta, querido. Quer falar de algo mais aprofundado, não suporta, não entende, fica voando, fica catando mosquito, quando se trata de um assunto mais profundo da Bíblia, você está entendendo? Não tem ainda capacidade de ter discernimento das coisas, vai atropelando, não busca uma direção, não sabe discernir se é algo de Deus, se é algo do diabo. Não, é carnal, ele está nem aí. Tanto faz ele agradar a Deus, tanto faz ele agradar o diabo, para ele tanto faz. Por quê? Porque eu estou te dando características de uma pessoa carnal. De uma pessoa, meu amado, que fala que é cristão, que carrega a Bíblia, que fala que vai na igreja, você está entendendo? Mas não mudou nunca. Por quê, meu amado? Porque não é a placa de igreja que te muda. Quem muda você é o Espírito Santo. Se você permitir, você tem que escolher isso. Mas você tem que querer. Você está entendendo, querido? Quer outro aqui, meu amado? Não tem capacidade, não consegue ainda ter uma visão do que é espiritual, não consegue discernir, não consegue ter uma visão das coisas espirituais, você entendeu? Para ele está tudo no mesmo pacote, você entendeu? Não consegue, nunca, você viu, um carnal, meu amado, ele nunca conta um testemunho de bênção na vida dele,
Ele sempre conta dos outros. Ó, Deus fez isso na vida de fulano, Deus curou ciclano, mas ele nunca traz, ó, Deus fez isso na minha vida, Deus fez um milagre na minha vida. Por quê, querido? Porque não tem uma profundidade espiritual das coisas, não consegue discernir, não consegue ter uma visão espiritual, tem sempre o altos e baixos espiritual. Eu costumo dizer que vive sempre na montanha russa. Uma hora está bem, adorando a Deus, uma hora está bem, meu amado, uma hora é até dizimista. Nessa hora, quando ele está no alto, ele até consegue ser dizimista. Mas daqui a pouco, meu amado, ó, as coisas voltam, está depressivo, não quer falar com ninguém, não quer ir na igreja, porque vive no altos e baixos. Ainda é desobediente à palavra de Deus, não consegue obedecer os princípios da palavra do Senhor, entra sempre em discórdia com o que a palavra diz. Eu estou te dando característica de alguém que é carnal. Quem sabe nessa noite, uma dessas características você precisa tirar da sua vida, querido. Quem sabe nessa noite você precisa que o Espírito Santo te ajuda a você ter uma visão diferente das coisas de Deus. Por que eu estou te falando isso, querido? Porque nós precisamos nos unir, meu amado. Porque nós só vamos vencer através da oração. Você só vai vencer através da oração. E eu vou te dar um outro recado. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Os sinais, meu amado, são visíveis da volta de Cristo. Você está entendendo? Já pensou, querido? O carnal vivia o tempo inteiro carregando Bíblia, falando que é crente, com todas essas características, e na volta de Cristo ficar. Que decepção! O carnal, querido, ele sempre anda pedindo 5 minutos para se arrepender. Não tem convicção de andar salvo. Não anda salvo. Se perguntar para um carnal, se Jesus voltar agora, eu preciso de 5 minutos, preciso consertar com fulano, preciso consertar com ciclano, eu preciso acertar isso. Não tem convicção da sua salvação, querido. Sempre está esperando, eu ainda tenho que me acertar. Não, meu irmão, quem é espiritual anda salvo. Se Jesus voltar agora, glória a Deus. Se Jesus voltar agora, meu, glória a Deus. Se a trombeta tocar, glória a Deus, também na glória para o Senhor. Você está entendendo? Então nós precisamos. Ainda é desobediente, ora pouco a Bíblia, meu amado. Você quer ver uma pessoa carnal, ela não conhece Bíblia. Você conversa com uma pessoa, você começa a ter características de uma pessoa carnal quando ela não conhece Bíblia. Ela não conhece a história bíblica, ela não conhece os versículos base, ela não sabe, meu amado, ali a divisão da Bíblia, o que é Novo, o que é Velho Testamento. Não sabe. Amado, eu me lembro, há um bom tempo atrás, a gente ainda fazia escola de líderes. E nós estávamos ali com um grupo de irmãos, eu não era pastor na época, eu estava só formando aqueles irmãos para a escola de líderes. E ali a gente tinha sempre umas provinhas, era gostoso, dava umas provinhas, tudo. E tinha um irmão no nosso meio ali, que já estava caminhando, estava dentro da igreja. E eu te falo que alguma dessas características via na vida do irmão, mas ainda era novo, a gente dava sempre aquele desconto, tudo. Mas um belo dia ele queria ser líder de célula, ele queria tomar conta de um grupo de irmãos, querido, mas quando ele foi fazer uma provinha, ele não sabia o que era Novo e Velho Testamento. Eu me fiquei surpreso. Já fazia um bom tempo que ele estava na igreja ali, mas conversão ainda, confesso para você, mas ainda não sabia que a Bíblia tinha uma divisão de Novo e Velho Testamento. Aquilo ali, meu amado, me chamou muito a atenção. Por quê? Porque é o que fala, é pessoas que não lê Bíblia. É pessoas, meu amado, que não busca, não conhece as histórias bíblicas. Amado, eu vou falar, tem muita criança, tem muito filho de crente, que sabe mais história da Bíblia, porque aprende do que os próprios pais. Tem muita criança, meu amado, que canta as musiquinhas, que consegue cantar louvores, do que os próprios pais. Você está entendendo, querido? Então aqui estou te mostrando aqui característica, porque eu vou te mostrar depois aonde leva um carnal. Qual é o fim de um carnal? Estou só te mostrando as características de uma pessoa carnal. Por quê? Porque é o que o apóstolo Paulo está falando para essa igreja aqui.
Uma igreja onde havia irmãos invejosos, havia irmãos que faziam contenda, havia irmãos que queriam dividir a igreja, havia irmãos mundanos. O apóstolo Paulo fala assim, ó, vocês ainda são mundanos. E sabe o que me chamou a atenção, meu amado? Que o apóstolo Paulo estava falando para a igreja, para os irmãos da igreja. Se fosse para um grupo de pessoas, de um evangelismo, que ninguém conhece Jesus, ainda a gente até toleraria, mas não, estava falando aqui para uma igreja. Você está entendendo, querido? Quer mais um pouco, meu amado? Ó, tem pensamento impuro. Um carnal tem pensamento impuro. Porque a mente dele, ele só se alimenta de coisas erradas. Você está entendendo? Você sabe que o que mais atrai ele são coisas erradas. Seus olhos ficam mais, cobiçam mais coisas erradas do que as próprias coisas de Deus. E a sua mente, ela começa a ter uma mente impura. Você entendeu? Estou te dando característica de quem é carnal. Né? Vive perdido nas preocupações. Você entendeu? Desanima com facilidade. O carnal ele desanima com facilidade. É que o apóstolo Paulo fala aqui, ó, não pude falar como espirituais, porque ainda vocês são criança na fé. Todas essas características, né, meu amado? É como uma criança, um bebê. Ele facilmente se ofende, fica magoado. Se você dá uma bronca mais forte, ele começa a chorar, porque é característica de criança. É que o apóstolo Paulo está falando aqui, ó, não pude falar espirituais, mas como carnais, como a criança em Cristo, como o bebezinho em Cristo. Você está entendendo, mano? E sabe qual é a frase que não sai da boca de um carnal? Errar é humano. Ele tem essa frase predileta em sua boca, como se errar fosse natural, tendo sempre que ficar se justificando. Errar é humano. Como outra frase também que eu vejo muito, né? A carne é fraca. E por acaso o pecado é vitamina? Se a carne é fraca, vai se alimentar com as coisas de Deus? Então, querido, aqui são características de uma pessoa que é carnal, de uma pessoa que está dentro da igreja, de uma pessoa que conhece Deus, de uma pessoa que já viu o milagre, pelo menos na vida das pessoas. Está vendo aqui? Ló andava com o homem de Deus. O apóstolo Paulo está aqui agora chamando a atenção dos irmãos de uma igreja. Mas vamos voltar, meu amado, lá para a vida de Ló. Vamos voltar lá para, né? Porque a escolha de Ló mostrou ali a carnalidade que havia nele, né? Mostrou ele ali sendo egoísta, sendo mundano, e mostrou ele ali muito incrédulo, né? Mas aonde levou a vida de Ló? Gostaria que você voltasse comigo aí, lá para a história de Ló, lá, mas agora lá em Gênesis 19, nós já vamos concluir essa mensagem. Gênesis, né, capítulo 19, né? Vamos ver aqui aonde os passos de um carnal chegam, o nível, né? Ele nunca cresce, ele nunca prospera, pelo contrário, ele sempre anda para trás, ele sempre anda regredindo na sua vida, né? Ele nunca consegue bênção do Senhor. Então vamos voltar aqui para a história de Ló, para nós encerrarmos, né, e completarmos essa reflexão que começou a semana passada. Nós vamos encerrá-la aqui. Então vamos lá, né? Primeira coisa que a vida de Ló, né, a caminhada ali, as decisões dele levou ele, né, foi decisões baseadas na carne, e ele teve ali umas consequências que foi destrutiva na sua vida, né? A primeira coisa que Ló fez é que ele não defende os princípios morais da família. Olha o versículo 6 e 7 do capítulo 19 de Gênesis. Gênesis 19, versículo 6, o 6, o 7 e o 8, desculpa, fala assim, ó. Ló saiu de casa, fechou a porta de atrás de si e lhe disse: não, meus amigos, não faça essa perversidade. Olha, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para vocês. Faça com elas o que bem entenderem, mas não faça nada a esses homens, porque se acharam debaixo da proteção do meu teto. Amado, olha aqui a atitude de um pai de família. Quando houve ali os homens de Sodoma batendo na porta, porque os anjos que vieram destruir,
ele já não estava mais na Campinas, ele já não estava mais ao redor de Sodoma, agora já estava dentro de Sodoma, porque eu disse na mensagem da semana passada que o pecado é desse jeito, você vai chegando de perto, vai se aproximando, daqui a pouco você está aterrado no pecado. Então Ló agora já vivia no meio da cidade, numa cidade pecaminosa, numa cidade que já havia um juízo de destruição. Deus ali não se agradava dos homens daquela cidade, aqueles homens eram perversos, não agradava a Deus, e Ló estava ali no meio. Detalhe, Ló há pouco tempo andava com Abraão. Ló enriqueceu por causa de Abraão, mas agora Ló estava ali em Sodoma. Por quê, querido? Porque o carnal ele vai sempre se atrair com essas coisas erradas. E Ló estava ali, meu amado, e os anjos chegam na cidade para destruir, entendeu? E Ló acolhe aqueles anjos ali, e os homens de Sodoma vêm agora para poder molestar os anjos, com coisa que os anjos não sabiam se proteger. Mas aí, um homem, meu amado, que não defende princípios morais da família, o que ele vai? Ele vai oferecer as suas filhas. Ele vai oferecer, meu amado, as suas filhas, a sua família. Podem fazer o que vocês quiserem com elas. Está vendo aqui, meu amado, o nível, quais são os passos de uma pessoa carnal? Pessoa carnal, meu amado, ela despreza o devocional dentro da sua casa. Você está entendendo? Porque falta disciplina. Ela não teme as coisas de Deus. Uma pessoa carnal dentro da sua casa não teme as coisas de Deus. Não teme. Uma hora ali está tocando louvor, daqui a pouco está tocando música mundana, nada contra, querido. Mas uma hora está adorando Deus, outra hora está adorando Baal, e desse jeito. Você está entendendo? Uma hora, meu amado, está fazendo coisa, está cultuando a Deus, daqui a pouco está fazendo intriga, brigando, caçando confusão. Por quê? Porque os princípios morais da família são afetados quando há carnalidade. Não teme a Deus, não leva culto a sério, não leva a oração a sério, não leva, meu amado, ali o crescimento da leitura da palavra a sério. Pessoas que deixam, meu amado, os seus filhos fazerem o que querem, não tem proibição, não tem limite. Você entendeu, querido? E por causa do pecado que vivem, não tem autoridade de corrigir seus filhos. Ló, meu amado, ele não defende os princípios morais de sua família. Quando ele foi apertado, quando ele foi, meu amado, colocado na parede com os homens daquela cidade, por causa de 2 anjos, ele quer negociar suas filhas, ele quer negociar os seus bens. Ló queria dar ali, meu amado, as suas filhas para aqueles homens perversos. Você entendeu? Segundo, meu amado, Ló teve o seu casamento destruído. Olha o versículo 26, fala assim, mas a mulher do pobre, capítulo 19, mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Mostra uma mulher, primeiro, desobediente. Por quê, meu amado? Se você for lá no versículo 17, fala assim, assim que os tiraram da cidade, um deles disse, Ló, fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum dessa planície, fujam para as montanhas. Os anjos falaram assim, não olham para trás. A Bíblia fala aqui no versículo 26, que a mulher de Ló olhou para trás. Primeiro, ela desobedeceu. Era uma mulher, meu amado, que foi dentro ali da sua casa, naquele local, naquele ambiente, que ela foi colocando o seu coração. Porque o olhar para trás não tinha, olhar para trás para ver que está destruindo, não. Ali ia revelar o que estava no coração daquela mulher. Os desejos que ela estava deixando para trás, a sua riqueza que ela estava deixando para trás. Você está entendendo? E ali ele se torna numa estátua de sal, a esposa se torna uma estátua de sal, e seu casamento termina aqui. Porque depois as suas filhas, para dar continuidade, precisam embebedar o pai, para poder se deitar com ele. Isso é o primeiro caso de incesto na Bíblia. E ali se torna 2 povos que se levantam, que são inimigos do povo de Deus. Ele destrói aqui.
E terceiro, meu amado, Ló deixa todos os seus bens para trás. Tudo que ele adquiriu quando ele estava ali com Abraão, tudo que ele enriqueceu, ele saiu e teve que largar tudo para trás. Por quê, meu amado? Porque esses são os passos de um carnal. O carnal, meu amado, ele nunca vai defender os princípios morais da palavra, da família. Um carnal, meu amado, ele vai sempre pôr seu casamento em rota de colisão. E um carnal, meu amado, vai perder os seus bens, perde os seus bens, tem que deixar para trás. Foi o que aconteceu com a vida deste homem. Quando Ló decidiu por Sodoma, meu amado, ele era rico e tinha bens. Você está entendendo? Mas a sua escolha foi uma escolha baseada no egoísmo, foi uma escolha baseada no mundanismo e foi uma escolha baseada na incredulidade. Ele pensou em si próprio, ele olhou aquilo que atraiu seus olhos, se encheu dos manjares e ele não consultou Deus em uma decisão tão importante para a sua família. E sabe aonde ele chegou? Ele chegou agora diante de não conhecer ali os princípios familiares, de perder o seu casamento e de perder toda a sua riqueza e ter que morar escondido numa caverna com medo das pessoas. Esses são os passos de um carnal, querido. Oh, meu amado, o fim de Ló foi muito triste, angustioso, numa destruição total. Se você continuar aí, você vai ver aí o versículo 30, 36, vai estar falando tudo isso. Então, meu conselho para nós orarmos, querido, a escolha é nossa, a escolha é minha, a escolha é sua. Busque ter uma vida em Deus. Busque ser espiritual, querido. Busque um alimento na palavra. Busque ter uma vida de oração. Busque os valores, meu amado. Os valores tanto na família, os valores quanto nos princípios da palavra. Os valores na nossa conduta diante desse mundo. Busque isso. Não negocie isso, querido. Eu te mostrei aqui características de uma pessoa carnal. Quem sabe hoje você precisa pedir para o Espírito Santo te ajudar a você se libertar, meu amado, dessas características que tem te aprisionado você, tem te aprisionado a sua vida, não tem trazido um crescimento. Você está entendendo? E eu gostaria de orar por você nessa hora. Gostaria que você se colocasse de pé na sua casa. Gostaria que você começasse a buscar Deus de uma forma diferente, meu amado. Nós estamos sim chegando, eu acredito, logo vai estar acabando tudo isso, querido. Logo nós vamos estar aqui, e Jesus está voltando, querido. Mas como anda a sua vida, meu amado? Eu te mostrei aqui, meu amado, em 2 cultos, né? Nesse tema aí, carnal e espiritual. A escolha é minha e a escolha é sua. Escolha hoje, busque hoje Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Pai, pela tua palavra. Eu te agradeço, meu Pai, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Eu coloco a minha vida, a vida da minha família, a vida, meu Pai, dos meus irmãos, a vida da família dos meus irmãos agora diante do Senhor. Visita o coração, o lar de cada um. Comece, Seu Deus, a derramar graça, bênção sobre essas vidas. Pai amado, que nessa noite o Espírito Santo nos ajude, meu Pai. Que nessa noite, meu Pai amado, o Senhor venha revelar as nossas fraquezas, para nós podermos, meu Pai, em nome de Jesus, nos fortalecer, nos ser firmes e fortes na Sua presença, pelo poder do nome de Jesus. Nos ajuda, meu Pai amado, com a nossa fé. Nos ajuda a ser espiritual, ó Deus. Nos ajuda a vencer, meu Pai, os desejos da carne. Nos ajuda, meu Pai amado, a tirar a carnalidade do nosso coração. Ajuda, meu Pai, a vencer, a mudar os nossos pensamentos, a mudar os nossos vocabulários, a mudar, meu Pai amado, as nossas atitudes pelo poder do nome de Jesus. Pai, eu oro, eu coloco as nossas vidas diante do Senhor nessa noite. Abençoa a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Eu te agradeço, eu te glorifico por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Que você tenha uma semana
repleta mesmo na presença de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família, pelo poder do nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor te alcancem mesmo, que a prosperidade do Senhor esteja sobre o seu lar, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças, pelo poder do nome de Jesus. Amém, querido? Fiquem em paz e que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.